forma o aspecto dramático das escrituras deve influenciar a liturgia e a pregação do culto? Opa, nosso Deus, aí é um prato cheio, né? Aí é um prato cheio. Aí tem que ler Smith. Não tem jeito, gente. Aí quem faz essa pergunta já tem que ler Smith para ontem. Eu recomendaria os 2 livros da trilogia. Não precisa ser os 3, porque o terceiro é de teologia política, teologia pública. Então recomendo os 2 primeiros. Particularmente, os 2 são muito bons, Desejando e Imaginando. E Você é Aquilo que Ama. Até na ordem certa, começar por aquilo, Você é Aquilo que Ama, né? E depois ir para os 2 da série Liturgias Culturais. Ó, eu acho que tem tudo que ver. Eu vou contar um pouco da minha experiência como pastor, numa igreja que vive o calendário litúrgico de alguma maneira. Os ciclos da nossa igreja seguem um calendário litúrgico. Aí você diz assim, mas é católico? Não, não, isso é antes de romanismo, né, gente? O calendário litúrgico é um patrimônio da cristandade, que algumas tradições, particularmente tradições mais reformadas, protestantes, acabaram ignorando, mas nós, apesar de sermos confessionalmente calvinistas ou reformados, mas independente da sua tradição, nós pertencemos à cristandade. E se a cristandade desenvolveu um recurso pedagógico que é de um valor absurdo para nós, igreja, né, 10 vezes absorver uma prática litúrgica consagrada pelo tempo, que tem finalidades pedagógicas sensacionais, do que ficar incorporando metodologias contemporâneas que respondem a essas demandas de pragmatismo, de mercado, né, como o Bruno mencionou aí. Então eu prefiro que seja assim. E a experiência nossa com o calendário litúrgico tem sido muito teodramática e canônica, porque o calendário litúrgico tem o lecionário, né? Ele tem determinados ciclos de leitura, determinados tempos do calendário cristão a gente enfatiza alguns temas, alguns aspectos da história cristã, da autorrevelação de Deus em Cristo. Então isso tudo cria um cenário em que a igreja como um corpo está vivendo imersa dentro daquela temática. Agora, por falar em púlpito, né, eu queria mencionar isso aqui. Eu fiz uma série lá na igreja, eu e o Guilherme, sobre os patriarcas. Foi sensacional. A gente começou a ter uma experiência muito rica na igreja de imergir no cânon, e a gente trabalhando muito essa ênfase do drama do Antigo Testamento, e Deus se revelando, e como aquilo se conecta com toda a história das alianças, que revela em Jesus, e como que os DNAs de tudo aquilo que Jesus ia fazer lá na frente estavam ali já no cânon do Antigo Testamento, né? E de repente as pessoas na igreja começaram a olhar para o Antigo Testamento de uma forma que não viam antes, né? Porque o Antigo Testamento é só analogia. Não, o Antigo Testamento é a matriz histórica, cultural, né, étnica, que criou todo o cenário para o Messias vir. Então você recupera os dramas do cânon hebraico, de como Deus está se auto-revelando, como toda a obra de salvação. Jesus não vai para a cruz na Páscoa por acidente de percurso. Ele podia ter feito isso em qualquer festa, mas foi na Páscoa. Porque a Páscoa dos judeus tinha um sentido relacionado à libertação comunitária do povo, à tirania do Egito, Faraó oprimindo, e o povo sai daquele contexto. Então isso tudo recupera uma atmosfera na igreja de uma história que está sendo contada e a gente se vê parte dela. Eu falava muito isso lá na igreja. Gente, a história de Abraão, a história do Antigo Testamento não pode ser tratado como história que você é a mera espectador. É o que Deus está dizendo para Abraão quando fala, em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está dizendo é, a sua história vai ser a história de um monte de gente vai entrar nessa história, então não pertence a ela. Isso é muito louco, porque você se vê dentro do drama das escrituras. Você não se vê meramente como um leitor, alguém que está na plateia vendo o teatro acontecendo, né? Deus te puxa para dentro do teatro. Então, o próprio Van Hooser, no livro dele, O Pastor como Teólogo Público, vai dizer, o pastor é o arquiteto da casa de Deus. Eu amo, ou o artesão da casa de Deus. No sentido dele ser aquele que desenha a estrutura litúrgica. Então, não entregue o culto e a ordem do culto para o líder de louvor. O pastor tem que assumir isso. Né? Claro, o líder de louvor e outros irmãos podem fazer parte de um time litúrgico, mas desenhar a ordem do culto e o modo como nós adoramos e como ciclos acontecem na igreja de forma mais intencional, de forma que as pessoas se veem dentro dessa história e não como meros espectadores dessa história. É maravilhoso, isso é maravilhoso. E só para vocês terem uma ideia de como que isso determina o ritmo da igreja, nós estávamos fazendo essa série dos patriarcas e o nosso último culto presencial, porque veio a pandemia, o tema do último culto presencial, e não foi intencional, porque a gente estava vindo na série, né? Foi o tema de foi o tema das vacas magras e das vacas gordas, quando, né, José interpretou a visão de Faraó, que viria 7 anos, né, de escassez, 7 anos de abundância, depois 7 anos de escassez, que eles tinham que gerenciar os recursos, porque viria um tempo de escassez, etc. E foi bem o clima que a gente sentiu depois que acabou
o culto presencial. A gente criou imediatamente uma diaconia de quarentena para poder administrar recursos doados pelos irmãos da igreja para ajudar os irmãos em necessidade. Cara, foi basicamente o que o José fez no Egito. Então, tipo assim, a gente se viu dentro do cânon. E bem na época. Então, assim, tem uma operação do Espírito aí, na minha percepção, desculpe minha veia carismática continuista, tem uma obra do Espírito aí, tem uma obra canônica acontecendo, o Espírito educando a igreja, e a gente está dentro dessa história. Então, assim, é sensacional. Sensacional. E a gente pode ser bem mais intencional nesse sentido, né? Muito bom. Só fazendo um breve relato assim também, né? Assim como a sua igreja, a minha também usa do Uhum. calendário litúrgico e tudo mais. E é muito interessante assim ver o contraste, que eu vim de uma tradição que não usufruía disso. E aí Uhum. eu mudei para essa igreja faz uns 4 anos e lá a gente tem essa tradição, né? E é interessante como que quando a comunidade está em volta, vamos dizer assim, do calendário litúrgico, é interessante porque a sua prática devocional pessoal está amarrada com aquilo que o pastor está pregando no domingo e está amarrado com o que toda a comunidade está vivenciando. Então a gente tem Exatamente. vamos dizer assim, essa experiência coletiva de formação que tem a ver com o que você falou em algumas perguntas atrás, assim, né? Acho Exatamente. que isso amarra bem essa ideia de Com uma certeza. formação que está, vamos dizer assim, Nossa, é integrada não só no fantástico. indivíduo, mas em toda a Na comunidade comunidade. e nos diferentes aspectos da comunidade, seja a prática mais individual, Exatamente. seja a prática ali mais coletiva do culto público ou de outras Exatamente. dinâmicas assim. Isso é muito Sensacional. legal.